Ó, o domador de casada mandou aqui, ó. Aí, tua audiência tá boa, hein, cara? Tem uns carinha que manda aqui. Salve, família. Quase que todo mês vemos notícia de chefão do PCC morto ou preso. Afinal, quantos chefões tem o PCC? E uma dúvida sobre o Marcola, Beiramar e companhia. Levando em consideração que não existe pena perpétua no Brasil, esses caras têm data pra serem soltos? Sempre tem. Sempre tem. Esse cara tá militando a favor dos bandidos? Não, ele quer só saber. Olha só, o que ele tá falando... O cara é domador de casado, irmão. Porra, já tá errado, né, guerreiro? Deixa a mulher dos outros, né, parceiro? Pô. Ele tá falando de chefão do PCC, se tem uma porrada. Assim, não, pô, mas o cara é domador de casado já começa errado, né? Porra. Porque tá casado. Não, irmão, mas vamos lá, pô. Tu acha maneira essa parada? Não, acho nada a ver, mano. Bad trip. Porra, né? Exatamente, o que eu domador da... Deixa pra... Não, da sua patroa tá ok, né, porra? Né? Tá bom. Mas voltando aí à ideia, o Pimentel vai contribuir bem com isso. O Rio de Janeiro entrou numa certa guerra também, recente. Tem um elemento aí interessante, que é muito camarada cascudo indo pra rua. Por exemplo, Celcinho da Vila Vintém foi solto, saiu pela porta da frente. Então, tem muita cadeia vencendo de liderança do Rio de Janeiro. O Marcinho VP já está preso há muito tempo, o Beiramar está preso há muito tempo, o Celcinho foi para a rua. Sim. E esses caras não exercem influência na cidade ainda, nas favelas? Com certeza, né? Então, quando a cadeia dos caras vence, eles voltam para o canto dele. Tem uma outra realidade também, que também é verdade, é que a nova geração é mais merdeira, né? E normalmente não respeita os mais velhos. E no crime, isso também é uma realidade. E aí gera guerra, gera confronto. Então, eu acho que Rio de Janeiro, São Paulo, quando a cadeia desses caras vencerem, vão ter vários acertos de conta na rua. E o resultado disso é elevação de homicídio, etc. Sobre o Marcola responde há mais de 300 anos de cana. Se ele está respondendo outros processos, uma cadeia vence, começa outra, pô. Então... Tá fudido. Dificilmente esses caras vão pra rua, né? Pra você ter ideia, o sistema penitenciário federal, o prazo inicial é 1 ano. Beiramar tá há 17 anos. Então acabou o prazo, mas continua, porque renovam. E o Estado, quando quer passar por cima da regra, ele passa, né? A regra é 1 ano, aí o advogado vai lá e fala, pô, mas venceu. Não, mas não tem condições e tal. Aí o juiz mantém. Mudou agora, o Presídio Federal pode ficar até 3 anos. E muitos não têm condição de descer mesmo, de voltar, não tem? Ele vai comandar a guerra interna, ele vai provocar... Mas não é errado isso, cara? Eu sei que é, você tem razão. O que o Pimentel tá falando é o seguinte, o Rio de Janeiro tirou um preso que é responsabilidade dele e mandou pro Presídio Federal. Passado 17 anos, o Rio de Janeiro continua sem condições de receber o cara. Verdade. Você tem toda a razão. Aí é foda. Você tem toda a razão, isso mesmo. Pô, tô gostando, tu já falou que eu tenho razão várias vezes hoje, meu, hein, cara? você tá equilibrado hoje, você tá equilibrado. Eu tô conversando muito contigo, cara. Não, mas imagina devolver algumas lideranças, né? E que vai ter golpe de Estado, vai ter... Você tem... Mas deveria, né, Pimentel? E assim, acabaram desvirtuando a ideia do Presídio Federal, né? O que você quer dizer com isso? Porque ficou a caralho, ficou sem muito critério, é isso que tá dizendo? Não, é porque é o seguinte, cara, qual é a ideia? Eu tiro esse cara daqui, a ideia do Presídio Federal é quebrar a cadeia de comando. Tá. Né? Sim. Então, o Beiramar, quando ele sai do Rio, ele exerce uma influência no Rio, nas cadeias do Rio. Eu tiro ele e coloco ele no lugar onde ele não exerce mais liderança dentro do presídio. Eu quebrei a cadeia de comando, eu tirei uma liderança daqui. Eu preciso estabelecer esse ambiente, depois ele tem que voltar. Então, os estados, em regra, não conseguem, no melhor o sistema penitenciário, não se preocupam, talvez. Não resolve nada. E aí virou aquele problema que ninguém quer, a batata quente, né? Aí o cara fica no Presídio Federal, e o Presídio Federal dá conta, então ele continua lá, né? Beiramar tá há 17 anos, Beiramar é o preso 01 do sistema. E nunca mais voltou pro Rio. Antigaço, né? O Marcinho VP tá lá há um tempão, entendeu? Eu peguei o Marcinho VP em Campo Grande, lá ele, né? Lá ele máximo. Salve, Marcinho. Assim. Nem tanto. Lá em Campo... nem tanto. Então, assim, lá no presídio de Campo Grande. Então, o cara tá lá há muito tempo e vai continuar. O Marcola foi o Presídio Federal em 2019. Já tem 5 anos de Presídio Federal.
tu acha que vai voltar para São Paulo? O caminho natural é o estado de São Paulo bancar. E o do Rio também. Mas quem vai fazer isso? Aliás, voltando à saidinha, né? eu fiquei sabendo, a saidinha passou ontem, né? O veto do presidente foi derrubado por 314 votos na Câmara dos Deputados. E no Senado com 51 votos. E eu fiquei feliz porque alguns deputados de esquerda votaram a favor do fim da saidinha. Então, isso é muito bom, né? Porque alguma parte da esquerda dizia que a saidinha era o populismo penal, né? E a gente sabe que não é. A gente sabe a quantidade de brasileiros assassinados por bandidos em saidinha. E isso gera uma sensação de insegurança e uma percepção de que o Brasil não tem jeito. Então, o fim da saidinha é um presente ao povo brasileiro para que melhore a sensação reduza a sensação de impunidade. E o argumento para manter a saidinha que é bizarro, né? É porque somente 5% no retorno. Tipo, é um número ínfimo. Cara, se você fizer uma conta que... Tudo bem, são 5%. E aí você não pode penalizar os outros 95% por conta desses 5% que não voltaram, né, para o presídio. 5% dessa população carcerária, eles não só não foram ressocializados, o Estado prendeu, não ressocializou, como o Estado colocou ele na rua, permitiu que ele cometesse crime e assassinasse pessoas ainda. Então, pô, é um absurdo dobrado. É muito pouco tempo que o cara, ele de fato fica preso, né? Antes de ter os benefícios e tal. Cara, Igor, assim, no ponto da saidinha, cara, tinha que ser 0, né? Eu só posso sustentar uma saidinha se eu consigo dizer que todo mundo retorna e todo mundo, quando sai, não comete crime. Porque senão, pô, eu tô dizendo para a população o seguinte, ó, eu prendi, julguei, condenei, né? Mas foda-se. E eu tô botando o cara na rua ainda porque faz parte da ressocialização. Só que eu tenho um desvio padrão aqui de 5% que eu acho ok, tolerável. Então você que está aí em casa, ó, você pode ter sua casa arrombada, você pode sofrer um 5-7, um assalto, você pode ser violentada sexualmente, você pode até perder sua vida. Porque faz parte do meu processo. Cara, isso não faz o menor sentido. Como é que justificavam essa defesa, entende? Igor, a esquerda é tão alienada em relação a isso. Quando o Derrite veio aqui, você me convidou para bater um papo com o Derrite. O Derrite me contou uma história, não sei se foi lá fora, aqui embaixo. O Derrite falou para mim até uma eleitora de esquerda que falou, eu voto no Lula, mas eu voto em você por causa da questão da saidinha. E eu falei, Derrite, a quantidade de mulheres assassinadas no Brasil nos últimos 10 anos por bandidos que saíram de saidinha, o cara chegou em casa, descobriu que era corno, que a mulher tinha traído ele, mata. Na penúltima saidinha foram 2 casos, né? E eu mandei até a foto dos casos para a secretária do Derrite. Então, camarada, realmente o próprio pobre no Brasil não quer saber de saidinha. Agora, a discussão que eu gostaria que fosse feita, porque a esquerda alega, tem saidinha no mundo todo. E é verdade. Mas o mundo todo não tem um ambiente que o Brasil tem. Mas no mundo todo também a saidinha não é com o sexto da pena. Como eu falei para o Igor ontem, em Nova York é 9 décimos. Vários países, como eu falei para o Glauber, Nova York é 9 décimos. Mas na América do Sul, com quase toda ela, é 2/3. Então, assim, o Brasil tinha uma loucura que era 1/6. E vamos ser verdadeiro também. Não foi uma invenção da esquerda, tá? A saidinha com 1/6 da pena no Brasil foi na lei das execuções penais do governo Figueiredo, o ministro Ibrahim Abiaquer. 84. Ibrahim Abiaquer era o ministro da Justiça. E no ano de 84. Então essa merda dessa legislação de 1/6 da pena foi obra do governo militar. Isso é uma outra parada. Assim, a gente precisava ter umas discussões também nesse sentido de a gente atualizar a forma como as coisas funcionam. Pois é. Né? Porque, assim, caralho, a gente tem uma Constituição que não é que ela é velha, mas é que, pô, não dá pra, a gente já faz um monte de releitura. Vamos também pensar em atualizar algumas coisas. Né? Sim, e é necessário. A saidinha, cara, não sei se você já ouviu isso aqui, Igor, mas dentro do presídio, a população carcerária sabe quem está nos critérios para ter a saidinha. Tem preso que é obrigado a não voltar. Sim.
Como assim? A facção obriga o cara a não retornar. O Comando Vermelho tinha essa como norma isso no Rio de Janeiro até 2003, 2004. O Comando Vermelho, você não vai voltar. Tu vai voltar para reforçar a boca. Você vai cumprir uma missão lá. Então, o cara ali dentro, ele recebe uma missão específica para fazer, usando o quê? O que o Estado achou razoável botar o cara na rua. Então, assim, o problema não é só a possibilidade do cara lá no final de semana tomar uma cachaça, chegar um pó, ficar doidão e cometer mais um crime. Não, o problema não é esse. O problema é que o crime usa essas brechas para fazer se movimentar coisas ali a favor do crime. Bom, então você está falando assim que boa parte dos que não retornam são os ligados a facções. Não os lobos solitários. Eu não sei se alguém levantou esse dado, né? Tá mas assim, dentro do ambiente... Mas existe isso é uma coisa que existe. É fato, dentro do ambiente carcerário em qualquer estado, né? Qualquer facção, não é só Comando Vermelho, PCC também. No ambiente carcerário tu manja. Um pouco, né? Embora... É uma zoação que eu não entendi. Não, tá todo mundo rindo? Ninguém rindo, pô. Só tu com esses dentes bonitos aí, pô. Eu tô mostrando, né? Você. Porra, mas os meus estão bonitos também. Tu só não fez a barba, né? Eu já te usei da barba? Não, né? Não, ainda não. Ao vivo não, né? Não. Ô Igor, a gente, no meu caso, o Presídio Federal não tem esse instituto, né? De saidinha, né? Então não é uma realidade que eu vivencio. Mas... O federal é todo RDD, Glauber? Todo RDD? É um regime... que é RDD? Regime disciplinar diferenciado, né? O sistema já tem um regramento diferenciado, né? Então, lá você não vai ter a visita íntima, você não vai ter a saidinha, você não vai ter esse tipo de coisa, né? Mas, assim, conversando com policiais penais no estado, né? Seja convidado ou colegas, né, de profissão, isso é uma realidade, né? Então, tu vai ter o cara faccionado do PCC, que ele tá na saidinha, mas ele não vai voltar. Aí alguém vai dizer assim, não, pô, mas aí a saidinha é pra quem tá no semiaberto e tal. Cara, lá dentro tem a mesma estrutura, pô. O cara migrou de regime, mas ele é faccionado, pô. Tá entendendo? Então, o absurdo de você dar uma segunda chance pra esse cara cometer um crime e você tá usando essa brecha é utilizada como mecanismo da própria facção, pô. Entende? Então, assim, não faz sentido e é um absurdo que demorou muito no Brasil. Quando o Pimentel fala da fala do Freixo, que, pô, tem que começar pela segurança pública, pô, cara, acho que qualquer brasileiro aí dentro de comunidade já tinha essa percepção. Mas a política brasileira demora para perceber determinadas coisas, né, cara? Rio de Janeiro tem esse problema. Demora, cara. Eu acho que não é... Você tá falando demora de uma forma irônica. Isso. Porque na real tem método, né? Isso. O bagulho é planejado para ser assim. Ô Igor, a nível nacional, Brasil, você vai ouvir muita gente falando assim, pô, mas o Rio não fabrica armamento. O Rio, ele não é produtor de cocaína. Sim, ele não é. Isso vem numa rota, né? E essa rota do tráfico, eu conversei recente com o secretário de Segurança Pública e com o subsecretário. Ambos amigo do Vitor e com Nunes, né? do Pimentel. E eu percebi neles uma postura, estamos montando um plano que nós vamos focar nessa rota de cargas dentro do Rio de Janeiro, ou seja, armamento que chega no Rio de Janeiro, cocaína que chega no Rio de Janeiro, tudo isso chega no Rio de Janeiro. Eu falei para ele, pô, irmão, eu tô bem desesperançoso, eu tô torcendo para dar certo. Só que se tu fechar a porta do Rio de Janeiro, o que tá aqui dentro, meu irmão... Ainda é muito. O que tá aqui dentro vai demorar pra cacete pra acabar o estoque. O armamento que já tem ali dentro é difícil de combater. E a munição também. A realidade... A gente chama isso de arma residual, né? Que já tá aqui. Né? A realidade do Rio de Janeiro é que o tráfico, a milícia, né? Essas organizações criminosas têm mais armamento que a própria estrutura de polícia, pô. Agora a gente percebe, Igor, que São Paulo é mais inteligente que o Rio de Janeiro. É um dado que eu vi semana passada. A PM de São Paulo tem 5 batalhões rodoviários. Esses 5 batalhões apreendem 80% das drogas de São Paulo, em rodovia. Ou seja, o Rio de Janeiro apreende maconha e cocaína em combate em favela. São Paulo apreende
maconha e cocaína em rodovias Em estaduais. rodovia. Então, me parece um modelo mais inteligente. Parece porque mais eficiente. Mais né? eficiente. Pois mais é. barato. mais Mais, coisa, é. mais isso. humano. Mais humano. Mas foi o que o Nunes e o Vitor. apresentaram, explanou lá no podcast. Agora, cara, criaram agora, né? O DERIT tem um papel de liderança nisso, que é um consórcio entre os estados ali do Sul e Sudeste, né? Então, uma cooperação, né? Qual é o nome, Pimentel? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Paraná, Santa Catarina. Mas tu pega os 3 estados do Sul com os 4 do Sudeste, né? E um convênio justamente nessas articulações. Pô, a rota utilizada pelo Comando Vermelho e pelo PCC, uma vez estabelecida, cara, é muito difícil de você quebrar. Porque, como eu te falei no início, é a mesma rota que passa a soja. É a mesma rota que passa qualquer outro produto. A rodovia é a mesma, pô? A rodovia é a mesma. E a quantidade de agentes envolvidos nisso, agentes não estatais também, mas aí você vai ter o olheiro, você vai ter a mula, você vai ter o cara, é muita gente, cara. E isso saindo lá do Paraguai, de outros países aqui da fronteira e chegando no Rio de Janeiro, a polícia ela deveria evoluir numa velocidade muito mais rápida. Pô, o problema do Brasil, por exemplo, não tem o MRE envolvido nisso, cara. O MRE é na parte da diplomacia, né? Você concorda comigo que o Brasil tinha que falar um pouco mais grosso com o Paraguai, por exemplo? Né? Como Estado? Em que sentido? No sentido de tráfico de armas, tráfico de drogas? Exatamente, da diplomacia. Como é que você mantém boas relações com o teu vizinho se teu vizinho joga um monte de porcaria aqui dentro? Ele não faz o trabalho dele lá. Você não sabe que o Brasil, principalmente a esquerda brasileira, liderada pelo Lula, ele tem boa relação com os vizinhos. Bolívia. Só que a maior parte de cocaína vem da onde? Vem desses países, Bolívia, Colômbia, Paraguai. Peru também, viu? Peru. Então, cara, é um problema, sobretudo, de diplomacia, pô. Eu tenho que engrossar minha relação, fazer um convênio, ajudar. Os Estados Unidos não botou dinheiro pra cacete na Colômbia. O Brasil tinha que assumir esse papel de liderança e chamar esses atores aí, esses países, e falando, meu irmão, o meu país aqui tá derretendo de dentro pra fora, pô. Porque na minha leitura é isso. Se você pega o Rio de Janeiro, ele violento. Aí tu vai pra Bahia, você vai pro monte de estado, pro Nordeste. O Brasil tem problema com quem, cara? Qual é o inimigo do Brasil? Qual país? Ele mesmo. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.